Amém, irmãos? Sejam muito bem-vindos à casa. Saúdo essa igreja linda com a paz do Senhor. Estou de óculos hoje porque eu quero ler a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar nossa série. Quer dizer, hoje acaba. Nosso último dia. Última mensagem da série Marcas da Maturidade. Ficou a minha missão fechar com vocês. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em João 8, a partir do versículo 1. João 8, a partir do versículo 1. Que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Muito obrigado. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essa noite em tuas mãos. Ó Senhor, que venhamos aqui nessa igreja, nessa quinta-feira, compartilhar da tua palavra. Compartilhar, Senhor, da tua mesa. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Ministra em nossas mentes. Ó Deus, e que a tua palavra, Senhor, seja ensinada por ti e não por mim, Senhor. Usa-me aqui para falar com as pessoas, para ministrar aos corações. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu tirar isso, gente. Pessoas maduras não jogam pedras. Para mim, a maior marca do amadurecimento, a maior marca da maturidade é quando a gente decide não jogar mais pedras. Vamos com calma analisar nossa cena. Jesus no templo ensinando, escrevendo, como ele sempre fazia. Jesus sempre estava no templo. Escribas e fariseus, que era a galera do mal da época, tentando acusá-lo de algum crime, tentando expor Jesus a cometer algum erro para que pudessem levá-lo ao juízo, seja juízo romano, seja juízo judaico. Então, estavam lá aqueles homens. E a mulher que cometeu o adultério. A abençoada lá, que vacilou. Já parou para pensar que essa cena se repete em nosso tempo? Não temos Jesus na cena, mas temos todos os grupos. Os que são acusados, os que levam a acusação ao juiz e o próprio juiz. Ou aquele que é escolhido para julgar alguma cena. O acusado aguarda a sentença. Os acusadores vão acusando, apontando, determinando o juízo, prontos para executar a sentença, que ainda não foi determinada. Mas eles têm sede de justiça, eles têm sede de executar a sentença. E por fim,
algum juiz, alguém pronto a ouvir a acusação e ser obrigado a determinar uma sentença, ser obrigado a decidir naquela hora qual será a sentença do acusado. Mas nessa história que lemos, é claro, tinha todo o cenário, mas o juiz era Jesus. E aí, quando a gente fala de Jesus, tudo muda e vem os ensinamentos. Toda a cena fala do nosso comportamento, fala do nosso comportamento como pessoas maduras ou imaturas. Mas Jesus, ele desenha uma cena maravilhosa para falar do nosso crescimento. Porque quem a gente é nessa história? A gente é acusador? A gente é acusado? A gente é juiz? Ou ora nós somos cada um dos personagens? Ora nós somos acusadores, ora nós somos acusados, às vezes nos colocam de juiz. Como tem sido isso? Mas a grande pergunta nessa noite que eu começo a fazer, e é uma noite de muitas perguntas, é: quantas pedras nós temos carregado na mão? Quantas pedras andamos nos nossos bolsos? Com quantas pedras? Quando estamos como acusadores, como tem sido isso? Já percebeu que a sede de sangue, quando estamos em posição elevada, ou de acusadores, queremos ir até o fim com toda nossa razão, com toda a nossa dor e feridas. Olhando para isso, quantas pedras a gente anda carregando? Toda vez que a gente é colocado diante de uma situação, qual tem sido a nossa postura? Quantas pedras a gente tira do bolso para atacar? Nossa, eu já passei por isso e me atacaram. Toma uma pedra. Nossa, alguém já falou isso para mim. Ai, toma uma pedra. Qual é o tamanho das pedras que a gente carrega no bolso? Quanto mais dor, mais ódio, mais senso de injustiça temos, maiores são as nossas pedras. Quanto mais a gente não perdoa, quanto mais não liberamos perdão e nos vemos diante de situações que já passamos, maiores são as pedras, maior é a quantidade de pedras. E quando a gente se vê diante de acusação, quando alguém fala de alguma situação pra gente, a nossa primeira coisa é: opa, peraí, tá lotado o meu bolso, tome pedra. É sobre isso essa noite. É sobre amadurecer e não apedrejar mais. Porque a grande pergunta é exatamente o que eu estou falando: pedrinhas pequenas ou grandes pedregulhos? O que você tem no bolso? Você já parou para pensar como tem sido? Pensa essa semana aí. Se você já esteve numa situação dessa, qual era o tamanho da pedra que estava no seu bolso? Porque às vezes muda, gente. Às vezes a gente está numa semana boa pra caramba. Às vezes a gente nem taca pedra muito grande. Qual o tamanho das pedras que estamos jogando sobre os outros? Pensa assim. As pedras grandes, elas machucam. Elas ferem. Um pedregulho, só quem é moleque sabe. Quem já levou uma pedrada sabe. Entendeu? Hoje as crianças não sabem mais o que é isso. Hoje é cancelamento, hoje é outro jeito. Mas no meu tempo a gente ia pra rua brincar, de vez em quando se desentendia, e aí quando eu era maior com o menor rolava pedrada. E só quem já ganhou uma pedrada sabe, irmãos. Uma pedrada muito grande, ela machuca. Ela abre logo, entendeu? Uma pedra pequena deixa o galo. Mas, irmãos, essa ira, esse desejo infinito que está dentro de nós, de matar, irmãos. Quem nunca olhou para uma situação e falou: olha só, quero mais mesmo. Tem que morrer, que matar. Isso, criminoso. Qual é o tamanho das pedras, irmãos, que a gente tem carregado? Agora também tem as pedras pequenas, as bem pequenininhas. Essas causam um negócio muito legal. Elas vão ferindo aos poucos. As pedras pequenas, elas são os bons conselhos disfarçados de críticas. São os comentários destrutivos, acusações silenciosas. Essa pedra, ela não fere por violência, ela fere por insistência, por quantidade. Alguém chega para você, chega diante de você e coloca uma situação
E você vai lá com todo o carinho do mundo e dá um conselho, mas ao mesmo tempo dá uma pedrada. Muito bom isso. Mas você também, né? Ah, marido. Melhor coisa que você pode fazer isso. Mas se você não tivesse feito desse jeito, mas se você não tivesse comprado isso, ah, esposa, tudo certo. Mas se você não tivesse agido dessa forma, essas pedras, elas machucam lentamente. Essas pedras, elas causam machucados com leveza e simplicidade. Eu quero ajudar, mas não posso deixar de criticar. Eu quero aconselhar, mas eu tenho que colocar a pessoa no lugar dela. Irmãos, quais são as pedras que a gente tem carregado? Quais são as pedras que estão lotando os nossos bolsos? Porque às vezes temos um pouco de cada, às vezes só temos de um tipo. Mas o que é certo é que para amadurecer a gente vai precisar esvaziar os nossos bolsos. A gente vai precisar entender que pessoas maduras não apedrejam ninguém. A gente precisa entender que a gente está no meio da multidão. Às vezes a gente está lá, ó, no meio do tumulto. No verso 2, a palavra cita escribas e fariseus, mas também cita um grande número de pessoas. Ela cita no entendimento que era um grande número, não eram só 2 ou 3, era uma galera. Talvez, irmãos, tenham pessoas ali que estavam só no bolo. Alguém, ó, pegaram a mulher ali, ó, vão apedrejar. Opa! Minha vez. Na outra apedrejamento eu não pude participar, mas desse eu não vou deixar de participar nunca. Tô lá. Irmãos, às vezes a gente recebe uma informação que a gente nem tem nada a ver com ela, mas a gente saca logo dos nossos bolsos uma quantidade imensa de pedra. A gente está no meio da multidão, pronto para atirar. A gente nem sabe o que é, irmãos. Às vezes a gente não está nem inteirado do que seja, mas a gente está tacando pedra. Porque o legal é tacar pedra. Não importa. É meu direito de fala. Eu ainda posso falar. Eu ainda tenho esse direito. A gente costuma dizer essas coisas, sabe? Eu ainda tenho o direito de me manifestar. Eu ainda tenho o direito de falar sobre o que eu quiser. Irmãos, muitas das vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo e está tacando pedra. Que maturidade é essa, irmãos? Essa maturidade, ou falta dela, vai demonstrar exatamente o que toda essa cena dizia. Alguém precisa ser acusado, alguém precisa ir a juízo, alguém precisa apedrejar. A gente só talvez não tenha decidido em qual posição a gente está. Porque o nosso coração, irmãos, é sobre ele que a gente está falando. Quando a gente tem essa decisão de tacar pedra, quando a gente tem essa decisão de acusar alguém, a gente precisa olhar como o nosso coração está. Acusadores têm em seu coração, geralmente, marcas passadas, angústia, senso de injustiça. O nosso coração tem sentido de quê? Será que estamos perdoando? Será que realmente a misericórdia nos alcançou? O coração contém todo tipo de marca, mas Cristo é aquele que transforma os corações. Mas ainda assim, a gente precisa se esvaziar. Irmãos, como o nosso coração está? Acusadores, eles têm sempre marcas. Acusadores geralmente têm marcas e geralmente são cicatrizes ou feridas não cicatrizadas. Aquele perepão, sabe? Só quem ralou o joelho sabe. Vai fazendo aquela casca horrível, enorme. Então, irmãos, como está o teu coração essa noite? Como tem sido ou como tem estado o seu coração? Será que tem perdão aí dentro? Será que tem perdão aí dentro que precisa ser liberado?
Será que tem alguma injustiça que você sofreu e você ainda não entregou ela para o Senhor? Será? Será que você anda liberando perdão falso? Será que você está com senso de injustiça? Irmãos, o nosso coração às vezes se enche de tudo aquilo que a gente consome. Mas Cristo transforma os corações, mas existe uma necessidade iminente de se esvaziar. A gente tem a consciência de que o Senhor transforma corações, mas a gente está mantendo o nosso coração cheio. O nosso coração está cheio de toda a intriga que a gente recebe durante o dia, de toda a afronta que a gente recebe durante o dia. A gente tem a capacidade de dizer que Jesus faz, que Jesus transforma, mas a gente está guardando lixo. E quem guarda lixo, joga lixo. Quem tem lixo no seu coração, cospe lixo. Não fui eu que falei isso. Só estou complementando. Irmãos, como tem estado o nosso coração? Será que a gente está perdoando da maneira certa? Será que a gente está liberando perdão? Será que a gente está realmente olhando para as situações e colocando o nosso coração diante do Senhor? Liberando perdão, colocando ao Senhor todo o senso de justiça, permitindo ao Senhor deitarmos na cama, acordarmos de manhã vazios, prontos para a nossa próxima jornada, prontos para começar tudo de novo. Afinal de contas, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas. E quando a gente fala sobre isso, irmãos, é exatamente isso que eu estou falando. A gente precisa se esvaziar. O Senhor, Ele vai transformar o seu coração, mas você precisa se esvaziar. Você precisa jogar fora. Porque o seu coração é o que mais importa para o Senhor. A gente está cometendo erros porque o nosso coração não está cheio do Senhor. Está cheio de tudo aquilo que a gente recebe, de toda informação ruim, de tudo aquilo que a gente capta. E a gente está enchendo o nosso bolso de pedra. Portanto, agora, irmãos, a gente precisa urgentemente. Se tem uma coisa que essa palavra, essa noite eu quero dizer, é exatamente falar que precisamos soltar as pedras. Precisamos esvaziar os nossos bolsos. Chega! Precisamos soltar as pedras, irmãos. Precisamos olhar para nós e ver o que aquelas pessoas também viram. Irmãos, toda vez que a gente se coloca diante de uma situação, seja ela qual for, o Senhor está olhando para nós. Hoje eu estava falando com uma pessoa e ele literalmente insinuou que eu tinha que me preocupar com a minha vida porque eu estou aqui em cima. E imediatamente eu respondi para ele, claro que não, você também tem que se preocupar com a sua. Porque nós somos observados. Eu não sou observado, claro que é, animal. Falei assim, desculpa. Claro que você é, o Senhor está te observando, mas mais do que o Senhor, eu estou te vendo. A minha família te vê, os meus amigos te veem. E como você está sendo? Talvez eu tenha um pouco mais de amplitude porque eu estou aqui em cima, mas você está sendo observado. E quando olham para você, o que veem? E quando olham, tiram aquela foto, o que tem sido visto ali? Irmãos, aquelas pessoas viram o básico, viram o que é necessário a gente entender todo dia. Somos pecadores. Somos falhos. A gente erra. A gente comete erro. E se a gente comete, o outro também pode cometer. Se a gente vacila, o outro também pode vacilar. Então, irmãos, a gente precisa dar um basta. Uma marca do amadurecimento, com certeza, é quando deixamos as pedras caírem. É quando a gente aceita de verdade o perdão do Senhor. Mas, principalmente, é quando a gente começa a distribuir misericórdia. Quando chega uma situação diante de nós, a gente olha para ela e fala, que haja misericórdia. Que o Senhor seja misericordioso. Vamos orar por essa pessoa.
A gente precisa começar a distribuir, irmãos, misericórdia. Repara, Jesus condenou a atitude dos apedrejadores e disse exatamente o que devemos aprender aqui. Essa é a palavra-chave. Se você nunca foi agraciado ou recebeu misericórdia, pode atirar pedras. Agora, se a misericórdia e a graça estão sobre vocês, então hajam com misericórdia e distribuam graça. E é óbvio que do mais velho ao mais novo começa a sair. Porque quanto mais velho, mais misericórdia de Deus sobre a sua vida. Quanto mais velho, mais a graça te alcançou. Quanto mais velho, e as pedras começam a cair, irmãos. Será que quando você chega diante de uma situação que você está pronto a tirar uma pedra, será que realmente você lembra de quem você era? Porque a gente não deve buscar nada nas linhas do passado, mas a gente deve lembrar o que o Senhor fez pela gente, de onde o Senhor nos tirou, aonde o Senhor nos plantou. A gente acusa pessoas, a gente acusa situações, a gente nos acusa só para dizer mal, só para plantar o mal. Mas a gente esquece que o Senhor um dia nos perdoou. Irmãos, eu não tenho quantidade de perdão ou misericórdia suficiente para liberar sobre as pessoas se eu olhar para a vida e para onde o Senhor me tirou, de onde o Senhor me resgatou. Irmãos, eu preciso olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, porque Ele olhou para mim com misericórdia. A graça de Deus tem me alcançado todo dia e eu tenho sido agraciado. Então, quando eu chego diante de uma situação onde eu tenho que soltar uma pedra, eu preciso lembrar. Porque é isso que o Senhor ensinou para a gente naquela noite. Ele fala assim para aquelas pessoas, olha, se você realmente nunca teve misericórdia, se você realmente nunca recebeu da graça de Deus, pode tacar pedra. E aí eu lembro, eita, mas a misericórdia do Senhor me alcançou nessa manhã, porque ela se renovou na minha vida. Eu não estou recebendo o que eu realmente deveria, eu estou salvo. Porque a misericórdia é quando a gente não recebe aquilo que deveria receber. Nós fomos e estamos condenados sem Jesus. Mas a misericórdia de Deus nos garante que não seremos. E a graça é isso. É quando a gente recebe exatamente o que a gente precisa. Ela é na medida certa, irmãos. Ela é na medida certa. Mesmo não merecedores, a graça do Senhor nos basta. E ela é suficiente. E aqueles homens começaram a entender o que a gente essa noite vai sair daqui entendendo. Que a gente solta pedras porque a gente lembra da misericórdia de Deus na nossa vida. Porque a gente lembra de o quanto o Senhor agiu com amor com a nossa vida. Porque o nosso lugar, a nossa posição, é estar aonde Jesus estava. A nossa posição é estar exatamente onde Jesus estava. Isso aí, mão para baixo. Mão para baixo. Mão para baixo. Levantar. Jesus puxa. Misericórdia. Quando a gente apedreja, irmãos, a gente destrói tudo. Primeiramente, a gente destrói a nós mesmos, irmãos. Porque cada vez que você apedreja alguém, uma situação, alguma coisa, você está se destruindo por dentro. Porque você está colocando sobre si juízo. E você vai dizer, não pode ser. Não posso estar colocando juízo. Pode, irmãos. Pode.
Porque a palavra diz que com o juízo que a gente julga, com o mesmo juízo, a gente vai ser julgado. Quando julgamos alguém, a espada da justiça fica imediatamente sobre as nossas cabeças. Irmãos, a gente... Sério. Eu sempre olho para a minha vida toda vez que eu estou escrevendo uma palavra, mas se tem uma coisa que eu não quero é ser julgado por algo inconsequente, por algo que eu simplesmente fui porque fui empurrado a fazer, porque fui colocado numa situação. Se tem algo que eu aprendi lendo um livro há milênios atrás, é: em seus passos, o que faria Jesus? Se existe uma situação de dificuldade na sua vida, para e pensa isso. Se Jesus estivesse aqui, como ele agiria? É isso. É assim que a gente vai conseguir estar na mesma posição que Jesus estava. Irmãos, o padrão de medida que a gente usa para medir é o mesmo que a gente vai ser medido, irmãos. Então, nessa noite, se existe uma marca de maturidade que a gente precisa alcançar, é a marca da misericórdia. É a marca da graça. As pessoas precisam olhar para a gente e ver em nós a misericórdia. E olhar para nós e ver a graça de Deus. É dela. É sobre ela todo dia. Irmãos, às vezes a gente parece que não pensa em como a gente quer ser julgado. Eu penso. Eu quero ser julgado com misericórdia, irmãos. Eu quero ser julgado com misericórdia, irmãos. Às vezes eu me irrito, irmãos, eu sou sanguíneo, irmãos. Eu me irrito com desenho animado, irmãos. O sangue ferve. É sério. Eu torço para personagem de desenho morrer quando eu me irrito, irmãos. Então eu tenho que ter muito cuidado. Esses dias eu estava lá assistindo televisão e eu falei: já quero que você morra, já era um personagem no desenho. Porque ele não estava fazendo o que eu queria, irmão. Eu sou sanguíneo. Isso acontece. Então eu preciso ter muito cuidado, porque eu preciso pensar. Meu Deus, quando eu estiver diante de Deus, não pode dar mole, não. Ontem a Raquel me contou um fato lá, eu já estava estressadíssimo. Eu nem sabia sobre o que era. Eu não estava lá participando, mas eu já estava com ódio. Irmãos, pelo amor de Deus, a minha palavra, ela quer dizer que a gente precisa ter olhar de Jesus para todas as situações. Se existe uma marca de maturidade que a gente foi olhando todas essas mensagens que foram chegando aqui, todos os domingos, todas as quintas, e para fechar hoje, é que a maior marca de maturidade é ver com a mesma visão que Jesus via as coisas. Pela mesma percepção, pelo mesmo olhar. A gente está se matando, irmãos. A gente está destruindo tudo. A gente está destruindo o casamento. A gente está destruindo a nossa família. Os nossos filhos estão indo para a escola derrubado. Porque a gente não está tendo paciência. Porque a gente está derramando sobre eles tudo aquilo que os nossos pais fizeram com a gente não está conseguindo dar um basta em nós mesmos. A gente está perpetuando ciclos. A gente precisa ter o olhar de Cristo para todas as situações. A Raquel, no último PG, falou sobre isso, que ela toma muito cuidado para não refletir situações onde ela se viu com os pais dela, principalmente com a mãe dela, narrando. Isso é olhar como Jesus olhou. Porque se Jesus me curou, se Jesus me perdoou, eu não posso levar dor. Mas quem está ferido, fere. Irmãos, tem gente destruindo o casamento por causa disso. Tem gente que não tem paciência com o marido, tem marido que não tem paciência com a esposa, porque não tem o olhar de amor. Tem filho que nem começou o jogo e já perdeu, irmãos. Porque os pais estão dizendo para ele que não são capazes. O que a Bárbara falou aqui na oferta é uma verdade. A gente às vezes é tão apedrejado quando a gente é criança pelos nossos pais, que a gente vai criando pequenas marcas de incapacidade, marcas de você não consegue conquistar além disso, você não consegue chegar além disso. E a gente vai enchendo o nosso bolso de pedra e fazendo o mesmo adiante.
Mas Jesus disse para a gente que a gente é capaz de todas as coisas naquilo. Nele. Ele é a abundância, Ele é o poder. Ele é a força, irmãos. E se a gente acredita nisso, a gente não pode acreditar que a gente é incapaz. A gente não pode tacar uma pedra dizendo, ah lá, aquela pessoa está fazendo demais. Você não está fazendo porque você não aceitou que você pode. Então, se o seu desafio é fazer uma faculdade, vai lá, irmão, faz. Se o seu desafio é conquistar alguma coisa, vai lá, irmão, conquista. O Senhor já entregou nas suas mãos. Mas se você não quer fazer, tá beleza. Não apedreja quem está tentando sair. Não apedreja quem está tentando fazer algo para mudar a própria história. Irmãos, começa a fazer igual a mim. Começa a pensar na medida que vamos ser medidos. Eu quero ser medido porque eu perdoei. Eu quero ser medido porque eu tive misericórdia, eu amei, eu entreguei, eu compartilhei. Irmãos, imagina se a gente chegar diante de Deus e a gente for julgado por toda a misericórdia que a gente não teve. Porque quando a gente julga sem misericórdia, a gente está fazendo para destruição. Mas a gente precisa lembrar de algo bem básico. A gente foi chamado para trazer redenção, irmãos. Tem crente destruindo pessoas porque está esquecendo do principal chamado. O chamado redentor de Cristo que está em nós. Aquela mulher não foi apedrejada. Aquela mulher recebeu misericórdia. Ela recebeu o perdão de Deus. Ela recebeu, o próprio Deus olhou para ela, olha, eu não te condeno. Mas haviam duas coisas ali. Ela realmente estava arrependida. É óbvio que ela estava arrependida. Jesus não teria perdoado ela se não houvesse arrependimento. Então, se o nosso coração é um coração de arrependimento, irmãos, vamos aceitar o perdão de Deus. Se o Senhor nos perdoou, quem somos nós para dizer que não fomos perdoados? A gente precisa começar a entender que o nosso chamado é propagar a redenção de Jesus. Mas como é que a gente faz isso se o nosso bolso está cheio de pedra, irmãos? Como é que a gente passa por esse crivo que eu mais ouço de outros amigos cristãos é como às vezes é difícil fazer uma coisa na igreja, como às vezes é difícil realizar algo, porque tem sempre alguém para apontar, tem sempre alguém para atacar uma pedra, tem sempre alguém para falar. Quando faz demais é criticado porque faz demais. Quando faz de menos, é criticado porque faz de menos. Meu Deus, então é melhor não fazer. Porque alguém está matando alguém. Aí é muito engraçado. Você vai para a igreja da galera abastada. Aí chega lá na igreja da galera abastada, vem o pastor presidente e prega sobre o quê? Vocês não estão fazendo o devido. Só faltou chamar o povo de frouxo. Misericórdia. Falei, Jesus, não é possível. O cara já começou a pregar dizendo assim, vocês acham que estão aqui porque vocês são duros? Não, Deus vai continuar abençoando, mas você não está te abençoando para tu guardar, não. Tem que distribuir. Eu falei, eita, é em qualquer lugar. Crente é uma raça tudo igual, irmãos. Crente é tudo igual. A gente precisa quebrar. Não importa se somos 2, 10, 20, 50. Nós fomos chamados para ser modelo, e modelos quebram padrões. Modelos transformam. A gente está permitindo ser transformado. A gente está permitindo o meio mudar gente. A gente não está conseguindo exercitar algo que o Senhor exercitou com a gente desde o dia 1, que foi o perdão, a misericórdia e a graça. Que foi isso que Jesus fez naquela cena. Nessa cena, Jesus está ali e está diante de uma situação que ele precisava condenar aquela mulher, irmãos. A lei mosaica era clara. A lei mosaica era clara. Adultério, apedrejamento. Pode procurar, acho que é Levítico 32. Adultério, 12, aliás. Adultério, apedrejamento.
Não tinha conversa, Jesus tinha que falar. Apedreja. Mas ele era Jesus, ele também não podia chegar e falar: não, vocês não podem tacar pedra nela. Ou ele também não podia dizer: taca pedra nela, porque ele estaria superando a lei romana. E todo juízo tinha que ser feito pelo juízo de Roma. Os juízes, aquela época, Israel era dominado por Roma, a lei era romana. Aqueles homens estavam procurando acusar. E a gente tem caído na armadilha do inimigo e nos colocado em situações onde as pessoas vão poder olhar para a gente e dizer: ah lá, vacilou. Ah lá, vacilou. 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 A nossa alma está nos traindo, irmãos. As nossas dores e feridas que Deus já falou para a gente, deixa para trás. Está nos traindo, está impedindo da gente correr. Pedras são pesadas e no bolso nos impedem de caminhar. Mas se existe uma coisa que é certa, é que a gente precisa estar aonde Jesus estava. Porque a gente precisa seguir os passos de Jesus. Irmãos, isso é uma coisa muito certa. A gente precisa estar onde Jesus estava. A gente precisa fazer o que ele fazia. A gente precisa agir como ele. E em todo momento que a gente procurar uma pedra do nosso bolso para julgar alguém, a gente não vai encontrar, porque agora a gente não tem mais, a gente faz o que Jesus faz. A gente age como ele agiria. Então Jesus não tinha pedras para atacar. Jesus não tinha uma pedra no bolso, irmãos. A palavra diz que sentado ele estava, sentado ele permaneceu. E em todo tempo ele só sugeriu. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa abrir a mente e deixar o Senhor falar através de nós. A gente precisa abrir o coração, abrir a mente e permitir o Senhor falar para nós e falar através de nós. Porque a gente precisa estar aonde Jesus estava. E sabe onde Jesus estava, irmãos? No templo. Ensinando. Ouvindo. Recebendo de Deus e distribuindo para o povo. O coração do Senhor estava cheio de Deus. O coração do Senhor estava cheio de misericórdia. O coração do Senhor estava pronto a perdoar. O coração do Senhor estava ali para fazer tudo aquilo que aquele povo não recebeu. E concluindo tudo isso aqui, a gente precisa entender que em nenhum momento, irmãos, ele isentou a mulher do pecado dela. Ele afirmou: vá e não peques mais. Depois que a multidão se dispersou, irmãos, ele olha para ela e diz: cadê a galera da pedra? Foi embora. Beleza. Entenderam. Isso é bom. Mas você acha que eu esqueci de você? Irmãos, quando a Bíblia diz que a gente precisa... Não é justificar, gente. Meu Deus. Que a gente precisa corrigir em amor. É disso que ele está falando. Em nenhum momento a palavra diz que Jesus levantou: agora eu vou tratar com você, piriguete. Vou tirar a sandália e vou tacar na tua lata. Não, irmãos. Jesus corrigiu aquela mulher em amor. Porque precisamos corrigir todos ao nosso lado em amor. E quando ele olha para ela e ele sabe que ela tem pecado. Quando ele olha para você, ele sabe que você tem pecado. E ele diz: vá e não peques mais. E ali encerra-se essa cena. Quando ele faz isso, e a multidão vai embora. Você sabe o que significa isso, irmãos? Quando a gente manda a multidão embora, a gente está dispersando o apedrejamento, a gente está dispersando a exposição. Irmãos, toda exposição desnecessária precisa acabar, irmãos. Vou jogar esse cabo fora. A gente precisa, irmãos, entender
que essa exposição desnecessária que a gente causa em situações que podem ser resolvidas em lugares reservados, onde você vai poder exercer misericórdia, onde você vai poder corrigir a pessoa em amor. Nem tudo tem que ir para o Facebook, não, irmãos. Nem tudo tem que ir para o Instagram. A gente precisa olhar para as pessoas e enxergar uma coisa muito óbvia. Não a pessoa. A gente precisa enxergar a nós mesmos. Quando a gente estava naquela situação, como a gente era? E a segunda pergunta é: o que o Senhor fez? Em meus passos, o que faria Jesus? Irmãos, para exercer a marca da maturidade, de não jogar pedra, a gente precisa ser inundado pelo amor de Deus. A gente precisa ser inundado e decidir definitivamente distribuir o amor de Deus, distribuir da misericórdia do Senhor. Portanto, irmãos, fica de pé. Eu quero orar essa noite, mas antes vamos adorar a Deus. Enquanto você adora, irmãos, vai esvaziando os bolsos.